Olá, meus amores, tudo bem? A tia tá passando aqui para reforçar um pouquinho o conteúdo sobre as relações entre os seres vivos na natureza. Vocês já devem ter acompanhado essas páginas aqui naquelas aulas online do SPE, mas a tia quer dar uma reforçada para passar algumas atividades, tá bem? Então tá, na natureza, os seres vivos, eles se relacionam. Essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. A gente vai falar um pouquinho sobre as relações harmônicas nesse primeiro vídeo e depois a gente fala sobre as desarmônicas. As relações harmônicas é quando não há prejuízos para nenhum dos indivíduos. E as desarmônicas é quando algum indivíduo é prejudicado. Então, entre os tamanduás e as formigas, apenas um dos seres é beneficiado, que nesse caso é o tamanduá. Ele tem uma relação, ele é um predador das formigas, então ele é o único beneficiado nessa relação. E a gente vai falar um pouquinho sobre protocooperação e sociedade. Na protocooperação, o próprio nome já diz, todos os seres são beneficiados, assim como na sociedade. E já no comensalismo, um dos seres é beneficiado, mas para o outro é indiferente. Então também há uma relação harmônica, porque mesmo que um ser é beneficiado, diferente do tamanduá e a formiga, que só o tamanduá é beneficiado e não é indiferente para as formigas porque está tirando um de seus operários, o comensalismo, um dos seres são beneficiados sem prejudicar o outro, que a gente vamos ver. As abelhas. As abelhas é um exemplo muito claro de protocooperação, pois elas vão até a plantinha, sugam o néctar e quando elas saem da flor, nelas vão grudadas pequenas partículas de pólen, que é levado para todos os outros lugares, fazendo assim a polinização, permitindo o nascimento de flores, de frutos, e é muito benéfico para o meio ambiente. Então é muito importante, tanto para a planta quanto para a abelha. A polinização é muito importante. Agora vamos ver uma relação de comensalismo, o tubarão e a rêmora do mar. Por quê? O tubarão, quando ele se alimenta, restos de alimentos ficam grudados no seu corpo. A rêmora do mar, ela come todos esses alimentos que estão grudados no corpinho do tubarão. Ele já não iria mais comer esses alimentos mesmo. E além de comer o resto dos alimentos, ela ainda sempre pega uma caroninha com o tubarão para poder nadar por longas distâncias. Então, é um comensalismo, essa relação em que um dos seres se alimenta de restos de alimento dos outros, sem prejudicar esse animal. O tubarão não é prejudicado, ele não se incomoda com a rêmora que está ali comendo o alimento dele e até beneficia ele em algum ponto, podemos dizer assim. Vocês já devem ter visto também algumas plantas que vivem presas às árvores. Esse tipo de plantas são chamadas de plantas epífitas, que elas não são plantadas diretamente no solo, elas não precisam estar diretamente na terra, porque elas são amarradas a uma árvore e lá elas conseguem luz do sol, conseguem alimento, sem precisar prejudicar a árvore a qual ela está presa. Então também há uma relação de comensalismo, porque a planta se beneficia e não prejudica a outra planta. E mais um pouquinho aqui, agora vamos falar sobre sociedade. Nós dizemos que vivemos em sociedade, certo? Sim, seres humanos vivem em sociedade. E as formigas também vivem em sociedade, porque lá dentro do formigueiro tem uma hierarquia. Vocês podem observar aqui, ó, acessar a realidade aumentada e observar que a chefe do formigueiro é a rainha. Assim como a gente ouviu falar, né, em contos de fadas, que o chefe é sempre o rei ou a rainha. Então lá, a rainha é a chefe do formigueiro. Tem o macho, os soldados que trabalham, os soldados que protegem o formigueiro e as operárias que trabalham no formigueiro. Cada um tem sua função dentro de um formigueiro. Então, bons estudos. Qualquer coisa, é só perguntar. Grande beijo. Tchau, tchau.